Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. Que a paz do Mestre Jesus adentre nossas almas, nossos corações, fortaleça-nos, restaure nossa saúde do corpo e do espírito, para que possamos seguir nossa jornada retemperado, fortalecido. Olha, estudar as obras de André Luiz é um motivo de muita alegria, é prazeroso, é descoberta, é fortalecimento. Essa obra é um tesouro extraordinário, inestimável, porque todos nós sabemos que é inerente ao ser humano o desejo da felicidade. Todos nós desejamos ser felizes, às vezes temos dificuldade de entender o caminho, encontrar o plano de voo, digamos assim, o mapa, ou a bússola que nos leve ao porto seguro. Entretanto, o caminho hoje é conhecido pela humanidade, uma vez que o Evangelho de Jesus é o norte. Não há dúvida, tudo que Jesus trouxe é sublime demais, é belo demais, é fortalecedor demais. Caridade, benevolência, indulgência, perdão, fraternidade, esse é o caminho, não há dúvida. Entretanto, nós temos uma dificuldade muito grande de como vivenciar esses ensinos de Jesus. E essa obra maravilhosa, A Vida no Mundo Espiritual, psicografada por nosso Chico, através do benfeitor André Luiz, é uma prova clara, é um curso aprofundado de evangelho, porque mostra todas as consequências de nossas ações, para o bem ou para o mal. Mostra que, na verdade, os bens materiais, ninguém quando encarna traz nenhum, e quando a gente desencarna também não leva. Devemos apenas nos preocupar, e essa obra mostra isso, daqueles bens que Jesus falava que a traça não come, o ferrugem não corrói, que é o bem que a gente faz. E essa obra mostra isso com beleza, mostra os efeitos práticos do perdão, mostra a dificuldade que o ódio acarreta na vida da gente, mostra que, na verdade, a necessidade não só de perdoar os outros, de auto-perdão, né? Mostra a beleza da assistência de Deus na qualidade de Pai misericordioso e bom que o tempo todo está nos assistindo, não importa se somos criaturas excelsas, e quase todos nós não somos, ou somos criaturas profundamente endividadas nos vales de dor, de sofrimento. Deus ama e assiste do mesmo jeito. Não importa o estágio que o espírito se encontra. Continua sendo filho. E a assistência de Deus nunca está distante, está sempre perto de cada um de nós. Essa obra maravilhosa que estamos estudando, Entre a Terra e o Céu, mostra tão claro isso. Mostra de forma tranquila que as nossas ações de hoje, elas repercutem, elas reverberam no presente, ou no futuro, ou as angústias e dores que estão passando hoje, ou mesmo as alegrias, podemos assim dizer. É fruto do que passou no passado, que está repercutindo no hoje. Porque dizia Jesus que a gente colhe o que planta, não é? É a lei de ação e reação, não é? É a lei do progresso que nos cobra. Jesus dizia que os males que fizemos terão que ser pagos até o último ceitil. Ninguém passa despercebido diante da lei de Deus. E essa obra nos mostra isso de forma clara. Mostra, desde o primeiro capítulo, um grupo de espíritos se engalfinhando, se odiando, um processo de obsessões graves, vampirizações, sentimentos de ódio no coração, né? E quando a gente vai analisar e quando a obra começa a desenrolar capítulo a capítulo, a gente vai ver que isso não é de hoje. Não. Isso vem de muito longe, desde o fim do século passado, desde a Guerra do Paraguai. Esse grupo que se entenderam naquela época, tinham amizade, e de repente fatos graves aconteceram que distanciaram eles. Por gentileza, só feche o microfone aí, por favor, que está interferindo um pouquinho. É isso. Então, e mostrar que, na verdade, essas questões já vêm lá de atrás. Mas mostra também a beleza do amor de Deus, que mesmo esses fatos muito graves acontecendo no passado, assassinatos, crimes passionais, coisa do gênero, Deus dá sempre a oportunidade de repacificação. Eu digo repacificação porque eles já foram alguns amigos no passado, que se desentenderam, precisam se repacificar. Que, afinal de contas, Deus deseja a felicidade de seus filhos. Só fecha o microfone, por gentileza, querido, que está interferindo um pouquinho. Se ele deseja a felicidade dos seus filhos, né? E todos os meios que Deus encontra para interceder por nós, né? As intercessões espirituais devia o tempo todo dessas criaturas. A forma como Deus opera, visando essas criaturas se reencontrar, afinal de contas, Deus deseja a felicidade de todos os seus filhos, e todos aqueles que estão em desarmonia, em desequilíbrio, Deus encontra todas as maneiras de eles se encontrarem de novo. Vimos que esse projeto não só acontece quando estão encarnados, não. Esses encontros acontecem também entre encarnado e desencarnado, desencarnado e encarnado,
Vários encontros foram feitos no decurso dessa obra, mostrando ou trabalhando para que esse encontro tivesse acontecer gradativamente. Um processo complexo, difícil, porque o perdão não é uma coisa singela, é difícil, dependendo, então, do tamanho da raiva, do ódio, como tem aí destilado, mostrado, é um processo complexo, difícil. Mas todo o processo foi metodicamente estabelecido, todo o planejamento feito, no sentido que esses encontros viessem a acontecer. Então, vimos encontros em que os encarnados, desdobrados, se encontraram com os encarnados, ou mesmo encarnados, visando esse trabalho de preparação, visando no futuro o encontro de todos, através da reencarnação, que é o instrumental que Deus utiliza para que possamos, ou o meio para atingirmos os fins, que é a felicidade, que é o que Deus deseja. Então, vimos esse trabalho que vem acontecendo nos capítulos todos, e hoje vamos ver aqui um desses grupos de desencontro do passado, trilhando o caminho do reencontro para essa pacificação acontecer, já que vários encontros aconteceram durante o desenrolar da obra, que vimos agora. Que Mário Silva, o enfermeiro, agora, como for enfermeiro também na época do Paraguai, lá com o nome, na época de Esteves, que encarnado agora de novo, está passando por um dilema terrível, porque ele está doente, está acamado, vimos no capítulo passado, no 34, acamado, se sentindo profundamente culpado por achar ele que tenha contribuído para a morte do menino Júlio, ele enfermeiro. Fora determinado pelo hospital para aplicar um soro, porque o menino estava cometido de Krupp, uma doença muito grave, e essa criança veio a falecer. Só que ele não sabia, não conhecia a família, não conhecia assim, não sabia a quem ia aplicar o remédio. Foi determinado que fosse até lá, por uma providência de Deus, o reencontro dessas criaturas. Quando chega lá, encontra quem? Os pais da criança eram dois gravíssimos inimigos do passado e do presente. A mãezinha era da Zumira, e quem era Zumira? Zumira fora ali na Flores, lá na Guerra do Paraguai, que foi a esposa dele, que foi abandonada, ela a abandonou para ficar com um amigo querido dele à época, que era exatamente Júlio, o mesmo Júlio, que é a criança que está encarnada, prestes a desencarnar. E Amaro, que é o paizinho do menino, que fora também companheiro dele no passado, lá na Guerra do Paraguai, fora ele Armando, com quem também se desentendeu, porque também foi parceiro de Lina Flores, hoje Zumira. Mas também há um agravante na presente encarnação deles, porque, na verdade, Zumira encarna, com o propósito de se reapaziguar, se reequilibrar, Mário Silva se reencarna também, né? E eles foram noivos nessa encarnação, noivos. E ela o abandonou para casar com Amaro, que fora viúvo, uma vez que a esposa Odila desencarnou, e ela para casar. Mais uma razão para que, na verdade, o próprio Mário Silva tivesse raiva do casal. Então, foi um encontro difícil. Entretanto, a providência de Deus é extraordinária, porque ele precisa se entender. E, na verdade, foi feito todo um trabalho de preparação antes de que, na verdade, ele, Amaro, antes Mário fosse aplicar o remédio, foi feito um trabalho de preparação, porque encontrou ele, Mário, no dia anterior, no hospital, encontra ele com Antonina, que levou Lisbela, sua filhinha, doente ao hospital. De pronto eles tiveram um entendimento, uma simpatia recíproca muito grande. Por quê? Porque, na verdade, a Antonina fora lá na Guerra do Paraguai, companheira dele, Mário Silva. Que, na verdade, Antonina, naquela época, era companheira de Leonardo Pires, e ela traiu Leonardo Pires para ficar, na época, com Esteves, tendo sido razão do crime passional que o Leonardo Pires assassina Mário, na época Esteves, envenenado, por causa dela, Lola Ibarruri, a época e hoje reencarnada, Antonina. Então, essa simpatia fora estabelecida. E em função desse trabalho médico, esse trabalho de enfermeiro dele, que foi atender a menina, Lisbela, foi até a casa, foi muito bem recebido, se sentiu em casa, pelas afinidades que tinha no passado. Os benfeitores espirituais, através do ministro Clarencio, André Luiz e nosso amigo Hilário,
Foi feito todo um trabalho lá, foi feito um evangelho na casa, foi inspirada Zumira para passar valores evangélicos para aquele homem distanciado da fé. E ele se sentiu muito em casa, porque, pelo contato, pelas afinidades que tinha com Antonina no passado, recebeu aqueles valores importantes, falando do perdão, falando do amor, falando os valores evangélicos. Foram trabalhado isso como uma espécie de vacina, porque havia uma preocupação muito forte que, se de repente Amaro fosse mas não, melhor, se Mário fosse encontrar o filho de Zumira e Amaro, provavelmente ele queria assassinar, colocar um remédio diferente, porque o ódio que ele estilava por eles era muito grande. Então, todo esse trabalho prévio fora feito de preparação para evitar que um compromisso ainda maior de Mário atentar contra a saúde do menino e matá-lo propositadamente para se vingar dos pais. Tudo isso fora feito como obra do amor de Deus para com seus filhos. Então, dito isso, vamos começar o capítulo 35, chamado de Soerguimento Moral, onde vai tratar basicamente nesse capítulo de duas questões importantes. O soerguimento, o fortalecimento de Mário Silva, que está acamado, doente, porque pelo sentimento de culpa terrível que ele sentiu. Ele passou, inclusive, ficou tão doente, que se sentindo culpado pela morte do menino, porque quando ele foi aplicar o soro contra a Krupp, não obstante ter aplicado o soro do menino correto, ele tinha um sentimento de ódio muito grande pelo menino. E não sabia ele que aquele menino tinha sido exatamente Júlio do passado, aquele que eles entenderam lá atrás, né? Não sabia ele, mas não tinha um ódio muito forte pelo menino, né? E mesmo esse tinha um desejo de que o menino morresse, então ele se sentiu culpado pela morte do menino, não obstante não ter sido ele, digamos, não aplicou nenhum remédio distinto, né? Só que o sentimento dele era tão forte que energias deletérias saíam do espírito dele para atingir o menino. Se não fosse a barreira a barreira colocada entre eles pelo ministro Clarence, que evitou que essa energia deletéria atingisse o menino, através dessas barreiras, para evitar que o menino fosse atingido. Mesmo assim, ele se sentia muito culpado. Então é isso, ele estava doente, muito doente, não teve nem condição de trabalhar, acamado, e aí uma coisa importante também, mesmo sendo esse homem de rude, embrutecido, etc., ele era um extraordinário profissional. É tanto que atendeu Lisbela muito bem no hospital. E ele fazia um trabalho muito carinhoso, reconhecido no hospital, de atendimento às pessoas. É tanto que ele, acamado, porque não tinha conseguido trabalhar, duas enfermeiras desencarnadas vieram em nome da instituição, quis ela, espiritualmente pelo hospital, cuidar dele, que denota que ele era uma pessoa que tinha crédito, não obstante ser uma pessoa rude, um coração ainda capaz de odiar as pessoas. Mas ele está acamado, doente, e por isso o ministro Clarencio e a equipe dele foi lá assisti-lo, visando, porque todo o trabalho, o projeto de repacificação dele, com Zumira e Amaro, e com o próprio Júlio, está a caminho, assim como também com Antonina. Então, é esse o começo da obra 35. Então, vai tratar dele também, da restauração de Zumira, que está acamada, porque quando o menino, o filho, ela desencarna, o Júlio desencarna pela segunda vez, agora como filho dela, ela nutre um sentimento de culpa terrível, porque ela acha que, na verdade, quando o Júlio desencarna pela primeira vez, ela era não mãe, mas era a madrasta do menino, foi afogada na praia, ela se sentia culpada por ter sido negligente na fiscalização e o menino morreu. Então, olha, não obstante o mundo não saber disso, mas eu sei. Então, ela achava que a morte do menino agora o Júlio, a qualidade de filho dela e de Amaro, ele tinha morrido, e era uma penalidade de Deus a ela por ter sido negligente lá no primeiro filho do menino, que ela não sabia que era o mesmo espírito, ela não sabia que Júlio, filho de Amaro e Odila, era o mesmo Júlio que votou agora na qualidade de filho dela. É isso. Então começa assim a narrar, né, Luiz, Soerguimento Moral, capítulo 35. Consoante a programação traçada, regressamos no dia imediato, estagiando primeiramente no lado de Zumira. Por que no programa traçado? Porque lá, quando na verdade André Luiz esteve com Clarencio e nosso amigo Hilário na casa de Mário Silva, viu a situação muito dramática dele, o quadro dele era grave, sentindo culpado, estava muito abatido, etc, etc., chegou à conclusão, Clarencio, que a forma de ajudar ele seria exatamente a forma a ajuda dele tinha muito a ver com o processo de ajuda de Antonina, porque era um apoio que ele precisava encontrar. Ele encontrou nela a força, a coragem para se motivar, para se renovar. Então, ele acha, o ministro Clarencio dizia que o soerguimento dele, ele iria encontrar força para se soerguer no contato com Antonina.
ao mesmo tempo que a situação de Zulmira, que era muito grave, que desde que o filho morreu, que ela não passou sem não comer nada, o sentimento de culpa, ela já vinha doente. Também a restauração dela e a não morte dela tinha a ver com a recuperação do próprio Mário Silva. Vê que coisa interessante esse entrelaçamento, né? Então, consoante o programa estabelecido, regressamos de imediato, primeiramente a casa de Zulmira, que estavam os dois muito graves doentes, tanto Zulmira, que estava numa greve de fome, tentando morrer, abandonou o desejo de viver, e o próprio Amaro, em função da morte de Júlio, se sentia culpado também numa situação dramática. Muito bem. Quando a casa de Zulmira, cuja posição orgânica dela era aflitiva, ela estava numa situação muito difícil. Ela, pálida, muito abatida, o médico usou todos os meios, todos os remédios, mas não tinha jeito. Ela estava em profunda exaustão, porque não comia. Né? A Maria Evelina, pai e filho, faziam tudo para ela, cuidavam dela, mas ela se deixava morrer porque tinha desistido da vida, sentindo culpada, achava que estava sendo punida por Deus por ter sido negligente na guarda de Júlio, quando ele morreu afogado lá na praia. Diante dessa apreensão, Clarencio disse: olha, aguardemos. O quadro dela não tem como solucionar. Tudo que a gente podia fazer do ponto de vista de aplicar passes, de dar as providências, etc., a gente foi feito aqui. Aí, só, numa equipe, disse o ministro, quase sempre a melhora de um companheiro pode auxiliar no outro. Eu estava se referindo aqui à melhora lá de Mário, né? Da equipe, que é a equipe que está falando? Da equipe que estão cuidando desse grupo todo, que eram entrelaçados e estavam encarregados de assistir a todos eles. Como eram entrelaçados, a melhora de um tinha a ver, em princípio, com a melhora do outro, né? Disse ele, a recuperação dele de Mário Silva, disse ele, ao que me parece, influenciará nossa amiga, quem? Zulmira, né? Disse ele, na defesa contra a morte. Porque ela estava tão frágil, porque estava sem comer 3 dias, e ela já vinha doente antes do filho morrer, preocupada com a própria doença do filho. Né? Ele disse: olha, a saída, acho que a saída de um tem a ver com a melhora do outro. Disse ele, não se alongou para a intervenção, aplicou a intervenção magnética que tinha que fazer, fez tudo que podia fazer. E em seguida foram à casa de Mário Silva. Foram diretamente, porque disse ele que primeiro o Mário Silva tinha que melhorar, porque a melhora dele tinha a ver, se conseguisse, com a melhora de Zulmira vindouramente. Foram então os três para a casa dela, encontrou ele super excitado, né? Angustiado, muito, como tinha deixado a véspera, né? E então, mas as duas freiras estavam lá, cuidando dele, fazendo orações, preces por ele, etc. Elas disseram que continuava numa situação do mesmo jeito, desesperado, ela e Dúvida, dando notícia da situação dele. Clarencio, então, disse a elas, as duas freiras, olha, senhoras, fiquem tranquilas, aquele Mário vai passear conosco, vamos levar ele para um passeio, e ele vai melhorar. Quando ele voltar desse passeio, ele vai estar bem melhor, disse ele a elas, sem elas entenderem muito o porquê, mas ele disse, olha, nós vamos sair com ele e ele vai voltar. Eu tenho esperança que ele volte muito melhor, disse a elas. Em seguida, se abeirou-se da cama do enfermeiro que estava lá angustiado, deitado, etc. Tocou a ministra a fronte dele com a mão direita, fez uma oração importante, reforçou as energias dele com os passes, etc. E ele, Mauro Silva, como se ele fosse uma transfusão de fluidos extraordinária, e efetivamente o foi, né? Aquietou-se, ele estava muito angustiado, superexcitado, de repente ele se acalmou, como por encanto. Ou seja, as energias que o ministro passou para ele acalmou-o profundamente. E falou-se mais calmo, mas estava entristecido, porque o sentimento de culpa que ele tinha era muito forte. Ainda estava triste, mas se acalmou, aquela superexcitação de antes. Ela não persistia, né? A expressão facial dele denunciava uma inquietação muito grande no interior pelo sentimento de culpa, né? Mas transformou-se-lhe no semblante em dolorosa serenidade, em função das energias que foram aplicadas pelo ministro Clarencio. Né? Então, Clarencio aplicou passe de auxílio e disse: olha, Silva experimenta enorme necessidade, isso é o ministro Clarencio falando para André Luiz e para Hilário. Ele precisa enormemente ouvir a palavra de Antonina, porque ele tem grande afeição pelo reencontro do passado. Mas ele está hesitante, ele tem medo de ir. Porque, não obstante ter recebido as informações do Evangelho ontem, ele lá, o sentimento que ele teve foi ainda muito difícil lá no encontro com Amaro e Zulmira, e também com o menino, e ele está sendo envergonhado. Afirma-se envergonhado. Tem vontade de Antonina, mas de confessar a ele que ele não agiu bem nas conformidades que o Evangelho estabelecia, como ela estabeleceu. Né?
Ele se acha ainda responsável pela morte da criança e teme o contato. E teme o contato com a nobreza espiritual de Antonina, espiritualmente elevada, harmoniosa, carinhosa e tal. Apesar de sentir-se arrastado por ela. Ele tinha uma atração imensa por ela pelas questões do passado. Eu não sabia explicar por quê. Mas quando ele esteve na casa de Antonina para atender Lisbela, foi aplicar o remédio, sentiu muito atraído por ela, mas também a casa, pelas crianças todas, como se fosse a casa dele. Ele sentiu muito à vontade lá, sentiu a energia que ele nunca sentiu, a alegria que ele nunca sentiu. Então ele estava faminto de receber essas energias. Aliás, quando ele teve no dia anterior a aplicar o remédio de Lisbela, ele disse que no dia seguinte ia voltar lá para visitar a família, para saber como é que estava Lisbela, e não foi. Estava envergonhado, não obstante a necessidade imensa de buscar o auxílio, né? Aí diz Clarencio, buscaremos, olha, buscaremos, quem? Clarencio, André Luiz e lá. Buscaremos, porém, auxiliar-lhes, olha aí, a reaproximação. Eles iam induzir Mário Silva a procurar a casa de Antonina, porque lá estava o caminho, a chave para ele se repacificar com Amaro e Zumira, e também para fortalecer e ajudar a própria Zumira, que estava muito doente. Olha que interessante, né? Acariciou a fronte do enfermeiro, atormentar disse, ó, disse Clarence André Luiz, olha, o desabafo dele, ele precisa abrir o coração, descarregar a sua angústia, sua dor, seu sofrimento. Não tem ninguém mais adequado agora do que a Antonina para isso. Descarregar a atmosfera mental, favorecendo o alívio. Quando a gente está angustiado, com o coração cheio de dor e angústia, quando a gente desabafa com alguém amigo, a gente se sente aliviado. Eu lembro demais que André Luiz, já no capítulo 17, acho que é 17 do Nosso Lar, fala de que o amor é o alimento das almas. Na hora que a gente está angustiado e abre o coração para alguém que a gente ama, recebe dele o afago, o carinho, a atenção, isso alimenta o espírito, fortalece o espírito. Dizia ele, então, dizia a dona Laura André Luiz no livro, que quando Jesus falava amai-vos uns aos outros, significa alimentai-vos uns aos outros. Que ele precisa do alimento físico para nutrir o corpo físico, mas o espírito é alimento de amor. E essa forma de você desabafar a sua angústia com alguém que é muito amado, que é muito querido, você está é o pão do espírito, que Jesus dizia, nem só de pão vive o homem. Isso é o pão do espírito que ele estava precisando, tão necessitado. E naquele momento a pessoa adequada para dar esse pão e fortalecer a ele era exatamente Antonina, né? Em seguida, Clarencio abraçou, olha que informação interessante, abraçou a ele, Mário. Nós sabemos a terapia do abraço. Na hora que a gente abraça alguém muito afetuosamente, há uma transfusão energética, gente. Lá no livro Francisco de Assis fala do abraço de Francisco de Assis com a irmã Clara, onde mostra um energizando o outro, passando as energias de um para o outro, fortalecendo o outro. Exatamente da ideia de que o amor é o alimento das almas. Então, o ministro Clarence abraçou o Mário Silva, envolvendo em amorosa solicitude. Depois desse abraço, da aplicação das energias, etc., aquele abraço afetuoso e longo figurou-nos um apelo às energias recôndritas do rapaz, disse André Luiz. De imediato, fortalecido pelo abraço do ministro das energias aplicadas, ele levantou-se. Lembra que estava antigamente profundamente superexcitado, angustiado, de repente ele levantou-se, encorajado, levantou-se e vestiu-se. Sim, tomou aí a coragem que estava faltando, induzido pelas energias do ministro Clarence, para visitar Antonina. Ele estava envergonhado, estava sem coragem, mas ali a energia foi passada para ele, que ele precisava, né? Ignorando. Ele não sabia como explicar a si mesmo a súbita resolução, ele não sabia de onde é que vinha, mas a força veio, ele não entendia onde é que tinha, mas veio a força. Desceu, vestiu-se e desceu para a rua, seguindo de perto por nosso cuidado. Nós quem? De Clarencio, de André Luiz e de nosso amigo Hilário. Os três foram seguindo, porque, entenda, estava ali em jogo, estava ali em andamento as providências de Deus, visando a repacificação do grupo, em uma fase muito aguda, muito difícil, porque tem muito ódio destilado do passado. Então, todo o projeto foi traçado lá atrás, no começo, com os encontros em espírito de desdobramento, com todo o trabalho de preparação, e etc., etc., está agora se caminhando para o sucesso, mas com a ajuda direta de um ministro de nosso lado, ministro do auxílio, que era o ministro Clarence, não é pouca coisa, né? Os benfeitores ali direto o tempo todo. Lembremos que tudo isso, gente, estão falando de intercessão espiritual, e começou lá atrás com a prece de Evelino.
O pedido de intercessão, o pedido de ajuda veio, desencadeou todo esse trabalho de assistência. É Deus assistindo o homem pelo homem, como gosta de dizer André Luiz. Né? Então, eles foram seguindo os três a trajetória de Mário até a casa de Antonina, né? E tomou o carro, transportou, enfim, chegou na casa de Antonina e foi recebido carinhosamente por todos eles, porque essa afeição já foi estabelecida naquele encontro anterior, do dia anterior, e do dia anterior, a um dia anterior, 2 dias atrás, na verdade, né? Foi recebido carinhosamente. Antonino e os filhos abriram os braços alegremente, como se viu uma pessoa muito querida, um amigo muito querido, muito fraterno, de muito tempo. Lisbela, a pequenininha que estava doente, que ele aplicou remédio, pulou no pescoço dele, deu um beijo carinhoso, como se fosse uma criatura, um tio muito querido e amado de muito tempo. Achava que ninguém estava se refazendo da doença, mas ficou feliz demais com a presença dele. Qual se convivesse com o Mário, a menininha, há longo tempo, a dona da casa, Antonina, com a sensibilidade que ele era peculiar, quando viu ele, recebeu com todo carinho, mas notou alguma coisa não estava bem nele. Ficou apreensivo. Opa, ele não está bem. Ela notou de pronto, de imediato, notou que ele não chegou bem. Né? Preocupada, ela anotou o abatimento e disse: o hóspede, ele, a Mário, parecia esmolar-lhe ali, em silêncio, ajuda. É alguém que chega em desespero, doido para desabafar, doido para abrir o coração, para falar com alguém. Ela notou de pronto isso, pela sensibilidade que ele era peculiar, né? E de ajuda e compreensão. Ela percebeu a angústia dele imediatamente. Então ela chamou ele à conversação. Levou ele lá para o cantinho onde era feito o evangelho com as crianças, o dia todo é um lugar adequado. E nós sabemos o local onde há o evangelho, as orações, está impregnado por energia sublime, nós sabemos disso, já vimos isso com o André Luiz, certo? Impregnado. Levou exatamente para lá para conversar com ele. Então, ele pediu desculpas por tratar de assunto pessoal, porque ele estava doido, estava angustiado. Ela notou, né? Desculpa, olha, me desculpe, Antonino, eu estou vindo aqui falar uma coisa pessoal, eu estou angustiado demais. Começando a ficar, só, infelizmente eu fiquei de vir ontem, não pude vir, estava doente, não consegui vir de jeito nenhum, né? De frase a frase, entrou na faixa dolorosa do coração desabafando. Aí começou a abrir o coração para ela. Lembrou que ali, ele disse: olha, Antonino, eu fico, me pedi desculpa você para falar de questão pessoal, mas aqui na sua casa, foi receber tantos ensinamentos do Evangelho de ontem, as mais elevadas informações que o Evangelho me trouxe, trazido por você, me fortaleceu. Por esse motivo, não vacilar em descerrar-lhe o espírito desolado. Acho que eu achei que aquele era um lugar para vir desabafar. Junto a você, que eu recebi tanto carinho, tantas informações, disse ele. E estou aqui implorando compaixão e socorro de sua parte. Preciso abrir meu coração, preciso falar com alguém e a pessoa certa é você. Tentando confortá-lo, ela de pronto escutou a narrativa dele até o fim, ele contou tudo, explicou tudo, a sua vida, de começo ao fim, e ela ouviu com todo respeito até o fim da conversa. Né? Mário falou sobre a juventude dele, conturbada, difícil, comentou sobre a minha psique que teve no começo, as angústias, que era fruto da conturbada vida dele do passado, dos encontros que tinha em espírito. Com Mário ele não sabia explicar, mas tinha essas questões que foi narrado nos capítulos anteriores, de que vinha ansiado, desde a infância, sofria essas angústias, né? Descreveu o amor que nutria pela moça que o abandonara pelo sonho. Quem? Zumira. Em pleno sonho, eles foram noivos. Falou desse noivado, que ela abandonou para casar com outro, para casar com um viúvo. Ele falou de tudo. Relacionou as provas. Até aí, a Tonino não tinha a menor ideia quem era Zumira, e muito menos quem era Amaro. Não tinha a menor noção. Ele contou: olha, eu tinha uma noiva que chamava Zumira, estava comigo noiva, a gente tinha um amor, e ela me abandonou para casar com um viúvo. Amaro, contando a história. Né? Relacionou as provas que ele haviam castigado o brilho de rapaz, que isso não era fácil naquela época do começo do século. Ser abandonado assim no noivado não é uma coisa muito fácil. O brilho de homem, aquela visão de homem, e etc, etc. Salientou o esforço que despenderam para se recuperar, fez tudo para me recuperar, mas fiquei muito abalado, com ódio no coração em função daquilo, disse ele. Já que o ódio já vinha, era destilado desde o começo, desde os entendimentos da Guerra do Paraguai. E, por fim, extremamente acabunhado, explanou sobre o reencontro. Olha aí, era exatamente eu reencontrei com essa pessoa, minha ex-noiva, e com o ex-rival, que era exatamente o Amaro. Exatamente eu encontrei com eles quando fui aplicar o remédio menino, que eu saí daqui da sua casa ontem aqui à noite. Para aplicar o remédio menino, você quer à noite, sem as pressas? Muito bem.
era exatamente o filho desse casal, que eu não tinha ódio, a minha ex-noiva. E o meu ex-rival que tomou ele de mim, ela de mim, junto do pequeno agonizante. Aí confessou ele: olha, felizmente, eu tive um ódio inexplicável pelo menino, pelo anjinho moribundo. Não sei porquê. Eu tinha pelo pai e pela mãe, isso era fato. Mas pelo menino, não sei porquê, mas eu tinha um ódio imenso. Não sabia ele que o menininho que estava para morrer era exatamente quem? Júlio. Quem era Júlio? Aquele mesmo, lá da época da Guerra do Paraguai, que era amigo querido dele, na época como Esteves, e que fez com que a esposa Lina Flores, que era Zumira, traísse ele, Mário Silva, para ficar com ele. Era exatamente esse. Então, o ódio já vinha desde o passado. Eu não conseguia explicar por que sentia ódio menino ali. Encareceu os benefícios do culto. Disse: olha, eu sou muito agradecido. Eu tive esse encontro chocante demais para mim, mas os benefícios do evangelho foi fundamental para mim, para a minha alma incendiada de amargura. Se não fosse aquele evangelho, eu teria cometido algo muito mais grave, deliberadamente, diz ele. Eu teria matado o menino, dado um remédio diferente, feito alguma coisa, né? Expondo-lhe a convicção de haver contribuído. Mas mesmo assim, eu apliquei o remédio certo, mas eu tenho certeza que eu contribuí para a morte do menino, da criancinha que detestava à primeira vista. Eu sei que eu ajudei, porque eu desejei a morte do menino. Eu desejei. Mesmo aplicando remédio, eu desejei. E me sinto assassino. Olha aí que drama. O sentimento de culpa terrível, etc, etc. Isso eu estou falando e Antonino ouvindo. Guardava a impressão de ter descido a um tormentoso inferno moral. Encontrar com meus rivais, com minha ex-noiva, com meu adversário e com aquele menino, foi como descer o inferno moral. E pior, estou me sentindo assassino. Pior ainda dessa história. Antonina sentiu por ele piedade de uma mãe que ouve um filho, quer soerguer aquele filho, quer fortalecer aquele filho sofredor. E rogou serenidade, assim: calma, calma, meu amigo, se acalme. Silva, contudo, começou a chorar. Abriu, tá tão desesperado, começou a chorar convulsivamente. Era um doente que reclamava ampla intervenção. Ele notou que ela estava profundamente fragilizado emocionalmente. Ela notou isso de cara, né? Primeiro, pela simpatia que tinha com ele, né? E notou que ele estava uns frangalhos, espiritualmente falando, né? Atraída por ele, sim. Ela deixou sublimar o tratamento do senhor, que ele, na véspera, quando ela conheceu, chamava de senhor Silva. A partir de você chamar de senhor Mário, agora chama de Mário, para ficar mais íntimo, para ter uma conversa mais direta. Mário, disse ela, começou a aconselhar. Depois de ouvir toda a história, de sentir o drama do coração deles: Mário, quando caímos, é preciso nos levantarmos, a fim de que o carro da vida, em seu movimento incessante, não nos esmague. Ou seja, se alguém cai, não se levanta, não vai resolver nada. A gente precisa ter força, coragem, se levantar e seguir na jornada para vencer. As dificuldades são postas na nossa vida para ser vencidas. E se você não reagir, você não vai vencer. Isso que está nos dizendo, né? Conhecemos, aí ela começa a explicar. Olha aí o ressoar dos ensinamentos evangélicos postos no evangelho lá no dia anterior. Foi fundamental para o encontro dele com a Tonina, com Amaro e Zumira, e vai ser fundamental agora os ensinamentos postos no Evangelho no dia anterior, para fortalecer ele, Mário, desse complexo de culpa terrível. Olha o que ela diz aqui. Mário, conhecemos há 2 dias. Que ele foi há 2 dias, não disse que ele adoeceu, não pôde vir. Conhecemos há 2 dias, disse ela. No entanto, sinto que profundos laços de fraternidade nos reúnem. Ou seja, trocando em miúdos, você não está aqui por acaso, não, Mário. Nós nos conhecemos por acaso. Veja a afinidade que nos une. Ela foi tocando nesse ponto para chegar nos ensinamentos importantes que o Evangelho trouxe. Não acredito que estejamos aqui juntos, disse ela, obedecendo ao simples acaso. Porque o acaso não existe. Deus age para que, na verdade, as coisas aconteçam. Ela dizia: não é fruto do acaso, disse ela. De certo, Mário. Olha, os ensinamentos evangélicos falam nota aqui, ecoando. De certo, meu amigo, as forças que nos dirigem, Deus, a existência, impelem-nos aos testemunhos afetivos desta hora. Seja, nós estamos aqui por acaso. A sua vinda aqui fora encaminhada por Deus, pela espiritualidade amiga, para juntos encontrar uma solução. Se nós temos a ver com o que está acontecendo agora. Não há nada desconecto. Tudo tem sua razão.
É isso que ela quis dizer a ele, né? Enxugue suas lágrimas, meu caro amigo, para que possamos ver o caminho. Em outras palavras, desespero não resolve nada. É preciso acalmar, se tranquilizar, levantar e seguir em frente. Desespero não ajuda, porque no desespero a gente não encontra soluções. As soluções só se encontram a partir da calma, serenar o espírito. Primeira coisa que você tem que fazer, enxugue as lágrimas, se acalme, para junto analisarmos e traçarmos uma estratégia de equacionar isso. Para poder ajudar você, precisa que você se ajude. Se você não deixar ajudar você, fica difícil. Não é assim? Se a gente não quer se ajudar, não adianta. Você vai ao médico, o médico diagnostica a doença, dá um remédio. Você não toma, não vai adiantar. É a mesma coisa. Você está aqui, tem que pedir minha ajuda e eu estou aqui para lhe ajudar. Agora, se acalme, primeiro passo. Compreendendo o seu drama, de homem rudemente provado pela força da vida. Eu entendo eu entendo do seu conteúdo, eu entendo perfeitamente a sua situação. Pedindo alguma coisa, se posso pedir alguma coisa, se ela, a primeira coisa é bom ânimo, calma, tenha bom ânimo, coragem. Ficção de doçura, se ela também leve pausa. Também, meu caro, eu tenho lutado. Não é só você que tem problema na vida, não, Mário. Você sabe, você conhece o meu problema? Porque aí, quando está com problema, tá, acho que é o único do mundo. Nosso problema é o maior do mundo todo. E o meu? Conhece o meu? Ela contou, porque na hora que a gente conta o nosso e vê que o nosso é dramático, a pessoa assim, poxa vida, oh, meu Deus, eu achando que o teu problema é o dela aqui. Ela, olha, meu amigo, eu também tenho lutado muito e sofrido, ela disse. Eu casei por amor, Mário, e vi-me espoliada em minhas melhores esperanças. Todo o meu projeto de felicidade foi tudo pelo ralo, disse ela. Meu marido, antes de encontrar a morte, disse ela, relegou-nos à dolorosa penúria. Ou seja, o marido simplesmente abandonou ela com 4 filhos e foi embora. Não deu assistência zero. Ela criou os 4 filhos sozinha. Isso no começo do século não era pouca coisa. Naquela época que as mulheres dependiam só da ajuda do marido, não trabalhavam. Ela foi com 4 filhos. Você imaginou o que é isso? Perguntou a ele, né? Abandonou. Quanto mais intensa era a nossa agonia doméstica, fome, abandono, dificuldade, ela vi um filhinho morrer ao toque das aflitivas provações que nos flagelava a casa. Você sabe o que significa isso? Marcos, lembra de Marcos? Era o menino dela que morreu com 8 anos, de pneumonia? Tinha 4 filhos, passando dificuldade de toda a natureza. O filhinho morreu. Eu sozinha para cuidar de todos, passando dificuldade, necessidade. Você sabe o que é isso, Mário? Você está falando de sua situação, você tem ideia do meu sofrimento? Eu estou falando com você. Portanto, para ele entender que o sofrimento dele não era o único do mundo, né? Graças a Deus, disse ela. Todavia reconheço, Mário, que seríamos tão somente ignorância e miséria sem o auxílio da dor. O que é que ela quer dizer? A dor foge a cada um de nós, a dor ensina a gemer, a dor ensina. Ninguém aprende a levantar sem cair. Isso que ela quis dizer para ela. Que ela quis dizer para ele fortalecer-se, disse ela. Você está moço, meu amigo. Moço, profissional, trabalhador, e suas realizações no mundo podem ser as mais elevadas, desde que você se encontre o caminho da luz. Fortaleça, se perdoe, trabalhe, renove, transforme-se. Mas eu estou certo de que sou um assassino, disse ele. Ele estava angustiado porque trazia no coração o preço em que era um assassino. Porque desejou a morte do menino, pelo ódio que destilava do coração, etc, etc, etc. Soluçou o rapaz angustiado, né? Quem poderia confirmar? Ela dizendo que ele dizendo que era um assassino. E ela então voltou a retrucar. Mas escuta, quem poderá confirmar isso? Disse ela. Você é um assassino, disse ela. É indispensável, recordemos, você está ignorando, recordemos que tanto que atento à profissão atendeu você a um menino completamente entregue ao domínio da croup, que era uma doença naquela época gravíssima que matava muita gente. Não tinha, na época, a medicina um remédio adequado para. Não tinha, era uma doença que matava muita gente. Você esqueceu que está numa situação muito dramática, muito difícil, prestes a morrer? Por que está sentindo um assassino? Disse ela. Um argumento que ele mesmo, enfermeiro, não tinha, porque o sentimento dele era tão forte em função do ódio, e tinha que desejar a morte do menino. Mas, olha, o pequeno Júlio, disse ela, à sua chegada, para aplicar o soro, já estaria ofegante, sob as asas da morte. Você já pensou nisso, Mário? Que ele poderia morrer de qualquer jeito? Que ele não só morreu por sua intervenção, né? Mas aí ele disse, mas e a impressão? O que é que ele quer dizer com impressão? Por que tanto ódio destilado por ele? O meu ódio não o matou? Ele não sabia
E por que a impressão que eu tive de ódio dele? E o remorso, por que eu senti isso? Porque ele achava que o ódio que ele tinha e o remorso que ele tinha era porque ele desejou a morte e me morreu. Ponto. E ela então está dizendo, não, mas ele já estava dentro da grupo, né? E ela perguntou o ódio é do passado e eu não sabia. Ela começou a trazer dados para ligar o passado, que ele não estava entendendo. Por isso que eu estou falando que os ensinamentos do Evangelho Unitário foram fundamentais para fortalecer ele, mostrar uma outra possibilidade, que ele só imaginava que era um assassino, que era um assassino. Disse ele, sinto-me derrotado, aflito, estou muito aflito, disse ele. Eu tenho medo de mim mesmo, disse ele. Então ela disse com segurança que ele era peculiar. Mário, você acredita na reencarnação da alma? Olha aí, foi no ponto importante dos ensinamentos do Evangelho no dia anterior, para entender. Você acredita na reencarnação da alma? E porque ele, com certa, não completasse a frase dela com certa estranheza, continuou a ouvir a resposta. Olha a informação interessante. Meu amigo Mário, todos somos viajores do grande caminho da eternidade. Ou seja, nós estamos no processo, meu amigo, que ninguém sabe onde começou, mas sabemos que vamos continuar a nossa jornada. E esse caminho passado você conhece? Você lembra do que já foi no passado? Somos todos viajores. E essa viagem, essa estrada, a gente não conhece, disse ela. O corpo de carne é apenas uma oficina e nossa alma trabalha. No processo de renovação, de transformação, vimos cumprir missões, aprender, estudar para se renovar, para se transformar, como obra de Deus, disse ela. Tecendo os fios do próprio destino, ou seja, o destino vindouro, o destino nosso depende muito de nossas ações agora. Dizia André Luiz que ninguém colhe sem plantar. Jesus também dizia que a gente colhe o que planta. Você já pensou nisso, Mário? Que pode estar em jogo algo de algo muito distante? E está sendo vivenciado isso agora? Estamos chegando de longe, meu amigo. De longe que a gente não sabe de quando, né? Renascendo, transformando. A reencarnação é uma oportunidade. É um método, é um meio que Deus nos dá para atingirmos os fins. É o meio para atingirmos os fins, disse ela. Dos séculos mortos. Nós estamos vindo, você não sabe o que aconteceu no passado. Como as plantas a renascerem do solo profundo. Como assim? É só uma analogia muito interessante. As plantas não renascem? Como? A planta não deixa cair a semente, e aquela semente não nasce, é a mesma planta? É a mesma, são os filhos dela. Aquela semente que cai no chão, ela rebrota, que nasce, é um espírito do mesmo jeito, ele continua. É tanto que se você planta a semente que cai de uma planta, ela tem a origem genética da planta. Então, se você planta um caroço de manga, não nasce um abacate. Não, é a mesma manga. Se é manga rosa, é manga rosa. Se é manga espada, é manga espada. Não tem outra história. Então, o ser humano é do mesmo jeito. A gente renasce com todas as nossas heranças do passado, com toda a história que vem do passado. A reencarnação é isso. Eu achei muito interessante, muito inteligente essa analogia dela. Aí ela remata com um checkmate aqui, olha. Naturalmente, olha aí, naturalmente, você, Amaro, Zumira e Júlio, olha aí, bateu a charada, estão recapitulando alguma tragédia que ficou distanciada no espaço e no tempo, mas vive no coração de vocês. É exatamente isso. Agora, é importante entender por que, na verdade, a Antonina trouxe tudo isso. Primeiro, os ensinamentos do Evangelho. Segundo, quem estava lá com ela, intuindo-a, era o ministro Clarencio, era André Luiz e era exatamente Hilário. Os três estavam intuindo, ela estava recebendo as intuições para canalizar os ensinos no sorregimento de Amaro. Olha que coisa interessante, são as intuições e a assistência, é a intercessão espiritual. Ou seja, é Deus assistindo o homem pelo homem. Veja, a cura de Mário é fundamental para a cura de Zumira. E é fundamental a cura dele passar pela interferência espiritual. E Antonino está recebendo exatamente as intuições, as informações capazes de fortalecer espiritualmente Mário, porque ele fortalecido que ia ser fundamental no soerguimento de Zumbi, ele estava para morrer em greve de fome, sem comer, fragilíssima, etc, etc. Veja que isso é forma interessante. Então, ela aqui traz certamente essas informações de que ele, a Mari Zumira, era Júlia do passado, com essa intuição que Clarence está colocando para ela. Certamente a intuição de Clarence para que ela trouxesse esse dado para fazer todo o sentido, para ele entender a angústia que está passando. E pedindo carinho, e mediante o carinho da sua confissão espontânea, não duvido, mas olha só, de você,
Eu não duvido que você tenha vindo aqui conversar comigo. Você encontrou comigo antes de ontem. Eu não duvido que você venha aqui abrir seu coração, angustiado, falar comigo, em tese, uma estranha, que não é porque a gente tem afinidade, ó. E mediante o carinho de sua confissão, me confiando em mim. Não duvido nada, disse ela, de minha participação em algum lance da luta que motivou os acontecimentos de sua atualidade. Bateu na mosca. Por quê? Porque ela foi exatamente Lola e Barruri, lá na mesma guerra do Paraguai. Ela matou a charada. Já não duvido que tem alguma coisa a ver com isso, porque você veio até mim. É porque eu devo ter alguma coisa a ver com isso. Intuída certamente pelo ministro Clarence. Olha que maravilha. Olha essa frase lapidar. Amaro, amor e ódio não se improvisa. Ou seja, ninguém tem laços de amor por alguém a primeira vez que vê. É um engano. Se você tem amor por alguém a primeira vez que vê, é porque esse amor já veio no passado. Já houve contatos no passado. É apenas a alimentação do sentimento que estava posto. O ódio do mesmo jeito. Se não vê alguém a primeira vez, eu odeio. Não. Se você odeia alguém que se encontrou agora, é porque esse ódio vem sendo alimentado no passado. Não existe assim, encontrei alguém, amei, encontrei alguém, odeio. Não funciona assim. Porque são sentimentos que vão sendo alimentados para transformar-se num sentimento nobre que é o amor. Não é assim se encontrar alguém, não. Para ter amor, é preciso que tenha toda uma construção anterior. Do mesmo jeito que o ódio. Esqueci, amor e ódio, Mário, não se improvisa. Olha que coisa bonita, né? E altamente lógica. É só, olha, meu amigo, amor e ódio resultam de nossas construções espirituais nos milênios. Amor e ódio é uma construção espiritual no decurso do tempo. Gente, isso é muito importante, isso é informação rica para a gente entender. Vem encontrar alguém, não sabe nem quem é aquela, sabe o nome da pessoa, mas a gente odeia, tem uma raiva, tem uma ojeriza daquela criatura, ou um sentimento altamente nobre. Certamente é um encontro. Ou então são almas afins, pelo estágio evolutivo, né? Maravilhosa essa informação. Provavelmente, disse ela, Tonina, alguma responsabilidade me compete. Me quem? Ela, Tonina, alguma responsabilidade me compete. Eu tenho alguma coisa a ver com isso. Olha que coisa informação. Nos serviços em cuja execução você se comprometeu. Ou seja, eu tenho com você responsabilidade, eu tenho com você compromisso para ajudar você a vencer essa dificuldade. Olha que coisa interessante. Eu tenho um compromisso, provavelmente eu tenho uma responsabilidade que compete, fazer alguma coisa para lhe ajudar. Porque nós temos afinidades. Olha que coisa interessante. Que bacana, né? Pessoal, nossa confiança, nossa quem? Ela, Antonina e Mário, nossa confiança imediata, assim que nos vimos, faz 2 dias que a gente se conhece, de repente a confiança veio, você veio aqui, abre seu coração, contando sua vida todinha, angustiado, chorando. Nossa confiança imediata, nossa associação, Mário, nesse mundo, sem qualquer base prévia, essa simpatia fraternal que você vem a mim e o interesse que eu com que lhe ouço, a exposição, me autoriza a dizer, com certeza, a admitir que é o presente e está refletindo o passado. Ponto. Olha que coisa brilhante. Olha, você não vinha aqui falar comigo, abrir seu coração, contar a sua história, não sentiria em mim essa confiança, nem eu o interesse em lhe ajudar, em lhe ouvir, se eu tivesse algo no passado entre mim e você. Nós temos ligações. Não existe isso, disse ela. E em razão disso, dessa afinidade e a certeza de algo no passado, eu estou me oferecendo, porque eu me sinto na obrigação. Me compete alguma tarefa nesse sentido. Me ofereço para cooperar com o seu esforço de algum modo. Olha aí. Eu estou à sua disposição, Mário. Olha, o cara está angustiado, foi lá em busca de socorro, chorou, etc. Eu me sinto, estou à disposição para ajudar você. Aí, quando ela disse, aí ele estava no espelho, colaborar, disse ele. É impossível, disse ele. O menino está morto. Como é que eu vou fazer para colaborar? Você vai para colaborar, para resolver. Se o menino está morto, eu me sinto assassino do menino. Como é que eu vou fazer? Aí ela trouxe de novo as informações. O menino está morto. Envolta em radiações. Olha aí, olha a informação, gente. Olha. Envolta ela em radiações de Clarencio, a intuição de Clarencio. Olha aí. Antonina alegou com sensatez. E quem nos diz que Júlio não possa voltar à Terra? Você desconsiderou a história da reencarnação? Então, nós podemos ajudar, sim. Que história que não podemos ajudar? Sim. Nada, tudo é possível, meu amigo. Quando o amor, com o entendimento, compreensão, vontade, tudo. Você esqueceu que Júlio é espírito? Isso pela reencarnação ele pode voltar? Olha aí. Podemos ajudar, sem dúvida. Isso intuído por Clarencio, né?
Quem nos pronunciará incapazes de algo fazer, a benefício da criancinha que partiu? Eles, como, como? Disse ele. Ah, escute, Mário. O egoísmo, meu amigo, se não se não se revela feroz tão somente nas alegrias. Quando você está egoísta, esquece de todo mundo. O egoísta só pensa em si, né? Muitas vezes, disse ele, comparece também asfixiante e terrível em nossas dores. Porque você se acha que é tudo mais doloroso, mais sofrido do mundo, mais angustiado do mundo, se acha mais sofredor, né? Isso é egoísmo. Isso se verifica quando, em nossa mágoa, pensamos apenas em nós. Ah, eu sou apenas um infeliz. O outro, não existe ninguém feliz, mais grave dela do que dele próprio, né? Você se declara delinquente, assassino, amargurado, vencido, qual se fosse um herói repetidamente arrojado do altar da admiração pública, a poeira da desconsideração. Até onde você era enfermeiro, respeitado por todo mundo, no hospital todo mundo respeitava, tá? Agora sendo um assassino, tem uma coisa estranha aí, que história é essa? Né? Admito que concentrar demasiada atenção, disse ela, em suas culpas imaginárias é mera vaidade. Você se achar culpado, etc. E a encarnecer-nos na angústia vazia. Mas baseado em quê? Isso de sua culpa, disse ela. Enquanto lastimamos a imperfeição, em vez de eu buscar colocar a minha vida para ajudar a quem está em sofrimento, né? Perdendo a hora, sofrendo aqui, sentindo culpado, perdendo a hora de se ajustar, de se utilizar em nossa própria melhoria. Sim, se eu sinto angústia, se eu fiz alguma coisa de mal, o que eu posso fazer para melhorar? A única forma, dizia Paulo, que o amor cobre a multidão de pecados. O bem tem o condão de minimizar as suas dívidas, isso é fato. A fé sem obra é morta, diz lá o Tiago. Tiago dizia isso, né? Que a fé sem obra é morta. Coloca essa fé em movimento. Ou as mãos que trabalham ou que ajudam são mais santas do que os lábios que oram, segundo Madre Teresa de Calcutá. Nossa amiga Dona Celeste fala tanta beleza. Exatamente isso. Né? Só, e modificando a inflexão da voz, disse ela, acrescentou: Você, Mário, já meditou no padecimento dos pais feridos pela separação? Você está pensando só na sua dor. Imagine, você se acha o mais infeliz do mundo, o mais doloroso do mundo. Eu contei agora a minha situação. Perdi um filho, fui abandonado com 4 filhos. Você imaginou na dor dos pais que perderam o menino? Tem ideia? Dá para aquilatar isso? Será que a dor deles é menor do que a sua? Olha aí. Já refletiu, Mário, nos sonhos maternais da mãe que perdeu seu filhinho, né? Desperdiçados, sonhos desperdiçados? Por que não estender braços fraternos aos progenitores na sombra do infortúnio? Naqueles pais que estão enlutados, angustiados, por perder seu filhinho, etc. Você já pensou em ajudá-los? Lançar suas mãos para ajudar? Creio, disse ela, na imortalidade da alma, meu amigo, e na redenção dos nossos erros, da transformação. Sabe em que errou? Que tal se renovar, fortalecer, ajudar? Se houve algum erro, você não pode construir, transformar, renovar? Penso, disse ela, que a renovação do dia, ou seja, Deus nos dá um dia atrás do outro, do dia é um símbolo da graça do Senhor, sempre repetida no nosso caminho. Para quê? Para que lhe aproveitemos o tesouro de bênçãos, o crescimento do reajuste. Ou seja, o amor cobre a multidão de pecados. Se eu cometo erro, todos nós cometemos, mas vamos fazer o bem, porque o homem de bem é aquele que faz o bem, não aquele que não faz o mal, como muita gente imagina. Não, o homem de bem é quem faz o bem. Quanto mais faz o bem, mais ele cresce. Coloque o seu coração a serviço do próximo. Coloque sua vida a serviço do próximo, meu amigo. Deixa esse sentimento de culpa de lado. Vá trabalhar. Porque a terra que não é trabalhada não dá fruto. Em outras palavras, significa isso, disse ela. Ah, ah, de bem, então. Por que não visitar, Mário, você, o lar dos nossos desventurados amigos pais, Amaro e Zumira, nesta hora em que naturalmente preciso de carinho e solidariedade? Vá visitá-los. É possível que a divina bondade de Deus esteja reservando, olha que informação interessante, gente, reservando ali, lá naquele lar desventurado, algum serviço para sua própria elevação. Quem sabe? Quem sabe? E você indo lá, não vai, além de ajudar eles, uma atitude que vem ajudar você próprio.
a volta de Júlio, ou seja, a reencarnação dele, pode efetuar-se. Quem sabe? Pode, a reencarnação existe, né? Disse ela. Aí ela tem uma premonição fantástica. A premonição é a capacidade que a gente tem de ver o futuro. E ela estava vendo, claro, naturalmente, ajudada pela intuição do ministro Clarence. Só, quem sabe a sua ida lá não vai ajudar eles e vai ajudar você próprio. Olha que informação interessante. Você vai ver o desdobramento disso. Por isso, porém, será necessário reerguer o ânimo materno da pobre mãe. Ou seja, se ela vai receber o filho reencarnado de novo, tem que soerguer ela, que ela está numa situação de muita dor, de muito sofrimento. Nem todo mundo tem mais essa capacidade, precisa ser soerguida, precisa de força, de coragem. Olha a intuição que Clarence está passando para ela. Ela estava quase morrendo, Zumira, e precisava de mais da ajuda dele. Olha aí. Olha a intuição. Quem sabe, ela precisa se soerguer para esse menino voltar. É preciso de força de você, de ajuda de sua. Né? Olha que maravilha, né? Passando da energia de conselheira à ternura de irmã, disse ela, deixaria você a outrem o privilégio de semelhante serviço? Ou seja, se você está se sentindo culpado, está se sentindo um assassino, está não sei mais o quê, você deixaria essa oportunidade a você? A outra pessoa, quando você tem a possibilidade de se redimir, de se transformar, de se reunir dentro desse povo, que certamente tem problema no passado, de se repacificar, meu amigo. Não perca essa oportunidade. Olha aí, conselho maravilhoso. Volto a dizer, assistido pelo ministro Clarence, o tempo todo assistindo ela, intuindo nas palavras que ela colocar. Né? Não, aí ele abriu o coração. Eu não tenho coragem de ir lá. Não me sinto coragem, não tenho força para ir lá. Lamento, disse, chorando, continuou chorando. Não, Mário, disse ela. Em ocasiões dessas, não é a coragem, meu amigo. Não é a coragem que lhe falta. Falta humildade. Isso é orgulho. Olha, falta humildade para você. Se toque, disse ela. Nosso orgulho nesse mundo, apesar de inconsequente e vão, é por demais envolvente e excessivo, disse ela. Não sabemos liberar a personalidade segregada no vício, no lodo de nosso exagerado amor próprio. Nosso amor próprio, orgulhoso, não se sente a humildade de ir lá, abrir mão de seu orgulho e de ir lá ajudar. Isso é orgulho, disse ele. Não é falta de coragem, não é falta de humildade, disse ela. Em suma, aprisionamos o coração na escura fortaleza da vaidade. Isso é vaidade que Gaidou se achar superior, se achar importante para pedir desculpa, para ir ajudar, e não ceder, disse ela. Apegando-nos ao socorro moral que lhe era lançado, o socorro que ela estava chamando ele a responsabilidade, chamando eles aos brios, né? Socorro, recebeu essa energia, né? O enfermeiro suplicou, pesaroso, Antonina, creio na sua amizade e na sua elevada compreensão, que, que flui de suas palavras. Ajude-me, pelo amor de Deus. Não vim aqui senão rogar o seu auxílio e discernimento. Exponha você mesma o que devo fazer. Dê-me um plano. Pronto. Essa foi a ideia extraordinária, porque era tudo que Clarencio queria exatamente para sorrir ele e, ao mesmo tempo, sorrir Zumira e ajudar nessa repacificação. Ou seja, ele o tempo todo estava lá, o ministro Clarencio, intuindo ela, falando da reencarnação, falando a obviedade dos encontros deles do passado, o encontro deles e, ao mesmo, das confusões que alimentavam esse ódio do passado. No final, ele capitulou e disse, olha, ajude-me, mostre um plano, me diga por onde fazer. Perdoe minha intimidade, disse ela. Tenho sido um homem sem fé. Ser religiosidade não é uma coisa, não, tem sido uma coisa forte. Encontrei aqui na sua casa, com o Evangelho, essas informações. Não tenho autoridade ou amigos a quem possa apelar. Aí vem a intercessão espiritual por Antonina, por Zumira. Essa intercessão espiritual está vindo em favor do grupo todo. É Deus assistindo o homem pelo homem, todo aquele grupo cheio de angústia no coração e ódio, repacificado por obra e graça dos emissários de Deus, no caso Clarence e a equipe dele. Não nos conhecemos senão 2 dias, disse ele, mas encontrei em seu coração, em sua casa, algo novo para meu pobre espírito. Suporte-me e ampare-me pelo amor de Deus. Vê só, são mulheres desesperadoras. Em cuja providência você crê, ela crê em Deus, com tanta sinceridade. Você acredita em Deus com tanta sinceridade que isso me contagiou. Então ela, sentindo-se verdadeira irmã dele, acariciou as mãos, que ele fosse, como fosse velho conhecido,
convidou a visitarem juntos, ela ficou emocionada com essa informação dele, convidou lá, amanhã vamos juntos à casa à casa do sofredor, à casa do menino que morreu. Eu vou com você, eu tenho algo a ver com isso. Na noite seguinte, certo? Ele estava na noite seguinte. Muito bem, na noite seguinte, confiaria Henrique e Lisbela aos cuidados de uma parenta, disse ela, olha, amanhã à noite não se preocupe, eu vou deixar, lembra que ela tem 3 filhos, né? Lisbela é mais nova, ela tem 4 filhos, né, na verdade. Henrique, um morreu, que era Marco, mas Henrique e Lisbela é mais nova, Haroldo é o mais velho, tem Henrique. Eu vou deixar Henrique e Lisbela amanhã à noite, com uma parente nossa, e vamos na residência de Amaro. Eu, você e vou levar Haroldo, o mais velho, dos meninos, disse ele. Aí está tudo certo. Desejava auxiliá-lo, a ele, desejava auxiliar a ele, Mário, na justa recuperação. E para esse fim, estimaria acompanhá-lo de maneira útil. Eu vou com você, até porque eu sinto que tem a ver com essa história, eu me sinto no dever de ajudá-lo nesse processo todo. E ele aceitou, ao lado de Antonina, reencontraria uma solução. Ele achou que ali realmente encontrado a fortaleza que ele precisava, né? Sorriso de reconhecimento, ele estava de coração atormentado, mas saiu ali cheio de esperança, com um plano estabelecido por ela para no dia seguinte, à noite, visitar o casal, exatamente Zulmira e também Amaro. 3 dias havia ocorrido da libertação de Júlio. O menino morreu, ele foi para casa e ficou acamado. No dia seguinte não pôde visitar a Antonina, foi. 3 dias, então ele volta à casa do casal, dessa feita, não mais como enfermeiro, mas uma visita ao casal que faleceu. De novo, ao lado de Zulmira, nas primeiras horas da noite, reparávamos a profunda exaustão. Ou seja, está dizendo ele, André Luiz, que 3 dias se passou e ele, a equipe do ministro Clarence e ele foram até a situação na casa de Zulmira. A situação dela era profundamente grave. Enfraquecimento progressivo, expuseram a perigosa situação, orgânica. 3 dias sem comer nada, absolutamente nada. Ela estava doente antes. 3 dias sem comer nada, a situação ficou calamitosa. O próprio Clarence, depois de quando escoltá-lo, disse, olha, nossa irmã reclama socorro mais seguro. O esgotamento é quase completo. Ela está quase numa situação de morte, de falência do corpo. A enfermeira recebia a assistência magnética dele, que ela se aplicava assistência magnética, mas ela precisava de alimentos, precisava de força, precisava de sangue e tal. Quando Mário, Antonina e Haroldo adentraram, deram entrada na sala, ou seja, André Luiz, Clarence e Hilário estavam na casa de Zulmira quando os 3 chegaram para visitar na noite seguinte Mário, Antonina e Haroldo. Deixamos nosso instrutor com a doente, ou seja, deixaram a Clarence lá assistindo diretamente Zulmira, e foi André Luiz e Hilário lá para ouvir a conversa, a receptividade lá de Amaro ao grupo, né? Disse ele. O ferroviário, Amaro, e a filha fizeram as honras da casa, Amaro acolhedor, dava mostras de grande alívio. Lembremos, gente, que Amaro já tinha sido talhado pelo tempo, estava muito mais espiritualizado do que o próprio Mário. Não tinha mais ódio no coração. Conhecia e sabia da situação de que ele tinha desposado Zulmira, que era noiva sabia. Essa história já sabia, tal. Conhecia essa situação. Mas não guardava ódio, muito pelo contrário. Está muito mais trabalhado espiritualmente falando, né? Então recebeu com carinho eles, tal. Amaro acolhedor, dava mostra de grande alívio. Por que alívio? Porque sabia que tratava ele como um adversário. De repente ele chega para visitar, é um alívio. De repente, essa nuvem escura estava saindo da vida dele, né? O sorriso, embora triste, de pai que perdeu um filho, era largo e espontâneo, contente e feliz com a visita deles, demonstrando o contentamento interior de quem via terminar, olha a informação, terminar a velha, desagradável desavença, sabia que existia. Porque ele ficou com um ódio danado de Zulmira e dele por causa da história do término do noivado, né? Mário, porém, surgia constrangido e desajeitado, meio enquanto a Tonina irradiava simpatia e bondade, cativando de improviso a amizade dos anfitriões. A Tonina, espírito mais elevado também, quando chegou, de pronto, a simpatia dela imensa, quando foi apresentado a Eveline e a Amaro, todos se encantaram com ela de pronto, aquela simpatia, aquela energia boa e tal. Mário apresentou a jovem, ela e o menino, como sendo amigos particulares, e, evidentemente instruído pela companheira, ele, Mário, instruído por Antonina, iniciou a palestra, comentando a penosa impressão que causaram o falecimento do menino, e pedia desculpas por não ter comparecido antes, como achava de dever. Olha, eu vim aqui, tratei de seu filho, era para ter vindo ontem, mas infelizmente não pude vir.
porque eu fiquei tão desnorteado com a morte do menino que caí de cama, adoeci de verdade, dizendo ele, Amaro. Era para ter vindo ontem aqui, mas se quer se me desculpe, mas eu vi que eu adoeci de verdade, impressionado com o acontecimento, que eu fiquei realmente muito triste e adoeci, disse ele para o Mário, né? Falava realmente comovido, ele, Mário, né? Lembrando a derradeiro minuto da criança, falando para Mário, representava-lhes os olhos com lágrimas que chegaram a cair. Aquela emotividade que Amaro sentiu de Mário manifesta, aludia, aliada à humildade sincera dele, Mário, deixava transparecer. Tocava o coração de Amaro. Puxa, como ele está diferente, que maravilha. Ele realmente estava tocado ali, pedindo desculpa por ter vindo e tal. Que se descerrou mais amplamente. Aí disse Amaro, muito simpático. Aí eu percebi, disse ele, que a dor que o envolveu no momento justo em que o nosso anjinho era arrebatado pela morte. Eu senti que você ficou tocado, disse ele. Só que, na verdade, ele desejou a morte do menino, mas que Amaro não sabia e foi o mais simpático possível na abordagem com ele. Sua aflição, disse Amaro, me comoveu muito. Não só pelo devotamento do profissional que você era, o enfermeiro, mas também pela efetividade pura de amigo. Tratando ele como amigo, já naquela situação, Amaro, muito simpaticamente, né? Que há tanto tempo se distanciaram de nossos olhos. Distanciaram por quê? Em função da história lá atrás, do noivado e tarará, a generosidade do rival, ou seja, de Amaro, ao receber tão carinhosamente as palavras de afeto, sua vez influenciara Mário de modo decisivo. As vibrações de afabilidade que recebeu nas palavras de Amaro e carinho que se desprendiu de Amaro, do apontamento afetuoso, modificando o íntimo. Ele já imediatamente recebeu na carinhosa receptividade de Amaro uma modificação. Ele estava tão angustiado, tão desesperado, já sentiu ali uma mudança de pronto, pela forma acolhedora e amorosa como Amaro e Evelina receberam ele na sua casa. Mário passou a sentir balsamizante desafogo. Olha aí, a beleza do perdão, a beleza do acolhimento, da fraternidade, né? E enquanto a Evelina se afastara para atender a mãe, a madrasta doente, Casumira, reportou-se a tortura moral que o assaltava assim que viu Júlio Neto. Isso é Mário dizendo, olha, detendo-se em breve descrição do seu complexo de culpa. Eu me sinto culpado, olha, Mário, eu me sinto culpado, sabe, com o que aconteceu. Será que teria seguido com segurança a indicação do médico para aplicar o remédio direitinho? Será que eu fiz certo? Ele dizendo, pai, Amaro, né? Ou eu teria me enganado, porventura, na dosagem da medicação. Será que houve alguma falha minha? Disse ele. Na ligeira pausa que surgiu, Amaro não, tornou a palavra e disse, não, meu amigo, fique tranquilo. Não havia motivo para sua preocupação. Desde a primeira vista que o médico teve aqui, o pediatra veio aqui, compreendi que o nosso filhinho estava condenado. Sei que a situação dele era dramática. Senti que a situação dele era muito difícil. O soro que foi feito para você ver aplicar foi o último recurso. E com dolorida resignação disse, olha, a situação dele achava que você não podia fazer muita coisa, disse ele, né? Não é a primeira vez. Aí a Mara abre o coração ainda mais. Olha que maravilha, que beleza, né? Olha, Mário, não é a primeira vez que atravesso uma provação dessa natureza. Há um tempo sofri a perda do meu caçula, meu primeiro casamento, que também se afogou na praia, uma das nossas discussões raras que lá. Confesso a você, Mário, que só me faltou enlouquecer. Se, de repente, Mário vai dizer para ele que é a segunda vez que perde um filho, uma criança. Perdeu um com 9 anos, afogado na praia, ele quase enlouquece. Dizendo isso para Mário. Quase endoideço. E agora perco de novo uma criança com menos de um ano de idade, numa situação dessa. Imagina a situação. Confesso que eu quase enlouqueci quando perdi o meu primeiro filho, primeiro casamento. Entretanto, disse, o meu socorro, que me ajudou foi a religião. Para não afundar, e hoje compreende, disse ele, que somente nos compete acatar o desígnio de Deus. Me deu resignação. A religião me trouxe força, me trouxe coragem para suportar essa dor terrível lá, com o meu caçula, e agora com o Júlio. Perdi duas crianças, uma do primeiro e outro do segundo casamento, um com 9 e agora o outro com menos de um ano de idade. Entretanto, a religião me trouxe força, coragem. Eu entendo que estava no desígnio, acatar o desígnio de Deus, disse ele. Não passamos não passamos de criatura necessitada de socorro divino, disse ele. E cada instante da nossa experiência humana, a cada sim, a Antônia diz, olha, ela disse, olha, não passamos de necessidade, de socorro divino, disse ela, a cada instante da experiência humana. Sem dúvida, disse Antonina, otimista. É a Mari que fala. Sim, sem dúvida, senhor Amaro, disse ela.
Sem apoio espiritual, não avançaríamos a um passo no terreno da verdadeira harmonia, disse ela. Ela acatou e chancelou o ensinamento religioso dele. A morte do corpo, disse ela, nem sempre é o pior para que nos possa acontecer, disse ela a ele, né? A morte do físico. Quantas vezes os pais são constrangidos a acompanhar a morte moral dos filhos? Olha que coisa de informação. A morte moral dos filhos, o cara morto em vida, disse ele, no crime, ou na viciação, na droga, etc., que eu não consigo interromper. Aquela criatura passa ali morrendo devagarinho na nossa frente, não pode fazer nada, disse ele. Nem sempre, às vezes, uma morte de uma forma como aconteceu é o pior, às vezes, muito pior, às vezes, uma situação como essa. Aí disse ela, abriu o coração também ela. Eu também perdi um dos meus rebentos que Deus me confiou, o menininho dela, Marco, né? Mas procurei acomodar minha saudade, sem revolta, disse ela. Porque a sabedoria do Senhor não deve ser menosprezada. Aí disse Amário, que prazer ouvir a senhora, disse ele, com discreta atenção. Após afeiçoar-me com os seus, com mais empenho ao catolicismo, disse Amaro, na leitura de Santo Agostinho, observo que a abençoada renovação se fez em mim. Ou seja, eu comecei a estudar, estudei a obra de Santo Agostinho, me trouxe confiança, me trouxe coragem, me trouxe ânimo, consolação, disse ele. E fitando a Antonina, disse, a senhora também é católica? Antonina disse, não, senhor Mário, não sou católica. A minha fé, aceito a interpretação evangélica do Espiritismo. Entretanto, isso não impede que estejamos procurando o mesmo mestre. Não, eu sou espírita, entretanto, não impede que estejamos procurando o mesmo mestre. Aí disse, sim, Jesus, claro, disse ele, né? Eu não entendo, disse ele, a religião com elemento separatista, disse ele. A senhora espírita e o católico possuem uma só linguagem, a fé que nos identifica, disse ele. Creio na providência de Deus como um sol que brilha para todos, disse ele. Esse é o entendimento nobre da religião. Todos somos filhos de Deus. Todas as religiões são caminhos para Deus, todas. E todos nós temos um papel de educar a alma humana, levar para a sublimidade do amor e da paz. E não o contrário, um ficar contra o outro, não tem sentido nenhum. Disse Telésforo lá no livro dos Mensageiros, né? Muito bem. É muita alegria sentir-lhe a nobreza da alma, disse Antonina. Na essência, desejamos ser cristãos sinceros, disse ela, em sua generosidade. Me permite entrever a beleza do Cristo na vida dos nobres. Tanto nós, católicos, como evangélico, cristão, como espírito, tudo é a mesma coisa. Amaro não conseguiu responder, porque um táxi parou de imediato e o médico da família chegou. Saudou todo mundo, passou ao quarto da enferma. E porque ele, Amaro, deseja segui-lo, ele recomendou que não ficasse na sala, porque ele queria fazer um exame meticuloso dela, um médico, a sós. Evelina veio ter conosco e acompanhou o médico até o quarto e tal. Vimos-lo carinhosamente. Sim, quando o médico chega, que vai entrar no quarto de Zumira, quem está lá? Amaro e Odila estão lá, em espírito, para dar assistência ao próprio médico. Olha que maravilha. E estão lá assistindo elas, Zumira o tempo todo estão lá, para intuí-lo e ajudá-lo, né? Carinhosamente por Odila, Clarence e Odila, que nós mostraram a porta. A conversação passou desdobrar-se em torno de Zumira. Lembra que até então ali, a conversa estava sendo sobre a morte do menino. De repente, como o médico chegou para atender Zumira, a Mara começou a falar do quadro de saúde de Zumira. Olha que coisa interessante. Olha, todo o trabalho que foi preparado espiritualmente para esse momento, né? A Mara, então, falou da preocupação que tinha com sua esposa, que estava acamada, encarecendo a delicadeza da situação. Olha, Zumira, que adoecera, desde que o menino adoeceu, desde que Julinho adoeceu, ela adoeceu também. E desde a morte dele há 3 dias, não se alimenta, não come nada, está numa situação dramática. Não obstante todos os conselhos médicos, os apelos nossos, afetivos, monte alheia, o mais amplo desinteresse pela vida. Ou seja, ela está propositadamente fadada a morrer porque se entregou à morte, não está querendo reagir de jeito nenhum. Enfraquecia de modo alarmante, ele só está muito frágil, já estava doente, sem comer 3 dias. Como se quisesse dar notícia de seu ciclo particular ao atento Mário, por quê? Ele sabe, certamente, que Mário fora noiva de Zumira. Mostrar como é que está a situação grave, para ele entender. Relacionou o desajuste psíquico da companheira, mostrar, olha, ela, mesmo antes da maternidade, já passou problemas sérios, psíquicos. Lembra que ela, lá no começo, que ela era obsidiada por Odila, quase morre, situação difícil, conflito, dramas, etc. Ele não disse a história da obsessão, nem ele sabia, né? Olha, relacionou os desajustes psíquicos que tinha e tal, antes da vinda do nosso filho,
de Julinho. Quando ele chegou, então mudou tudo. Ela, quando a menina nasceu, ficou a maternidade triunfante, se renovou, restaurou a saúde, se tinha mais alegre, mais viva, a maternidade trouxe uma alegria imensa para ela. Readquirir a saúde plena, recuperou a saúde completamente, era uma alegria, uma felicidade imensa. Mas com a desencarnação do menino de Júlio, nova crise e contratempos advieram à casa. Ou seja, por quê? Porque ela se sentia punida por Deus, você vai ver isso na frente. Ela se sentia punida porque ter sido negligente no cuidado de Julinho lá, quando ele era filho só de Amar e Odila, que ela sentia, só, o mundo não sabe da minha, que eu fui negligente, mas eu sei. E Deus me puniu. Agora, decretando a morte do meu filho, como por ter sido negligente. Ela se achava assim, por isso se entregou profundamente a vontade de morrer. Né? Muito bem, está aqui. Sentia punida, a verdade é essa. A moléstia, disse ele a Mário, dizendo, asilara-se ali, de novo, entre as quatro paredes. Mário, sem permutar, a permutar olhares com Antonina, tomou conhecimento agora da situação dramática de Zumiro, que ele não sabia, tinha a menor noção disso, de quando em quando, em situação entre perplexidade e desencanto, porque, no fundo, ele tinha um amor muito grande por ela. Tinha um ódio, mas tinha um amor, ela foi muito querida. Ele não sabia da situação que ela estava doente, muito bem que era muito grave. A confissão de Amaro constituía um testemunho de humildade pura. Ou seja, ele se achava aquele cara, uma pessoa arrogante, nada, ele mostrou que ele, poxa, olha, a minha esposa, aquela mesmo que foi sua noiva, não disse isso, né? Mas está numa situação dramática, numa situação difícil, morre, não morre, enfim. Ele viu ali, Mário viu em Amaro ali, humildade em colocar essas questões todas. Podia tentar esconder, né? Podia tentar esconder a situação. Não, ele abriu o jogo, olha, a situação é muito difícil dela. Em muitas ocasiões, ele, isso agora é o Mário pensando. Em muitas ocasiões, achava ele, Mário, Amaro, uma figura, na minha intuição, imaginação, achava um cara orgulhoso e arrogante. Eu achava. Ele imaginava isso com o ódio que tinha por ter tomado a noiva dele, né? E por muitas vezes surpreendimos em acalorosos sociólogos. O que é sociológico, gente? Rixando com ele em pensamento. Sociológico, ao contrário de monólogo, monólogo você fala sozinho para um público. Sociológico você fala com você próprio. Ele imaginava rixando, porque na verdade eles tinham sonhos, briga e tal, tal. Então eu achava esse cara orgulhoso, arrogante, e ali vendo que não, era uma figura humilde, né? Agora, reparava que o antagonista era um homem comum, tanto quanto ele, Mário, necessidade de paz, de compreensão. Ou seja, mudou completamente a visão dele. Por isso que, na verdade, lá atrás, quando a Antonina falava com eles, olha, lá você não vai encontrar uma possibilidade de se encontrar, de se entender, de ajudar e tal, 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 tal. Muito bem. No semblante torturado, sim, agora, de paz e tal. O entendimento prosseguia com a conversa deles na sala, falando sobre ele, quando o cliente saiu da sala, quando o médico voltou do quarto de Zumires. Olha, no semblante torturado, dirigiu-se a Mário e disse, olha, Mário, a situação, a providência divina é quase impossível quando a previdência não funciona. Você, quer dizer, ó, Deus ajuda, mas tem que fazer a nossa parte. Em outras palavras, o médico falou do cara, a situação dela é muito grave, é muito difícil, piorou muitíssimo nas últimas horas. O soro que eu vim aplicando nela não surtiu efeito de ontem para hoje, né? O resultado preciso. O abatimento dela é enorme, o médico disse. Creio indispensável uma transfusão de sangue ainda esta noite, ou seja, estava de noite, creio que foi visitar à noite. Ó, se ele não tomar sangue hoje, a situação pode ser fatal, para que não sejamos amanhã surpreendidos pelo obstáculo insuperável. Ou seja, se não aplicar sangue nela hoje, a tomada de sangue amanhã pode ser tarde demais, ela pode morrer. A Mara empalideceu, imagina. Antonina botou-se em silêncio para si, olha aí, a intuição, gente. Como a dizer-lhe, coração, coração, meu amigo, não hesite, é agora a hora de se ajudar. Faça a sua parte, chegou a hora. Lembra nós falamos que poderia ter uma oportunidade? Deus está ajudando uma oportunidade para você se redimir, está aí. Não hesite, é a hora de ajudar, meu amigo. Aproveite a oportunidade. Mário, acanhado, levantou-se maquinalmente, recebendo as intuições que vinha de Antonina e talvez, muito provavelmente também, de Clarencio, né? Levantou-se maquinalmente e antes que a Mari fizesse qualquer referência ao assunto, que o médico colocou, a Maria estava em choque, angustiado, pálido, apresentou-se ao médico, ele disse, olha, eu sou Mário, doutor, se a minha cooperação for aceita, sentirei um prazer. Eu sou, eu sou enfermeiro, sou doador de sangue, trabalho no hospital,
O senhor pode conferir isso com o pediatra que atendeu a Julinho ontem aqui, pode confirmar que eu sou efetivamente, sou. O senhor foi quem é amigo do pediatra, o senhor pode confirmar isso com ele, que eu sou do hospital, sou doador de sangue, sou enfermeiro, enfim. Né? Júlio confirma minhas palavras. E erguendo os olhos para o rival, para Amaro, disse: Amaro, permita-me, quero auxiliar a doente de algum modo. Ou seja, imagine você que era aquela criatura que era rival, que tinha ódio, porque, na verdade, Amaro, ele tinha tomado a noiva e agora está se oferecendo para salvar a noiva, a ex-noiva. Olha aí, que maravilha, né? Amaro, afinal de contas, disse ele, quero auxiliar de humano. Afinal de contas, somos todos, agora, olha a informação, bons amigos. Ou seja, aquelas nuvens do passado ficaram para trás. Agora somos bons amigos. Estou aqui em discussão para ajudar e quero ajudar. Sangue, tal, tal, tal. O chefe da casa abraçou reconhecidamente. Obrigado, Silva. Nada mais consegui dizer. De olhos angustiados, dirigiu-se para o aposento da mulher. Digo, a situação é muito grave, envolvendo-a em uma manifestação de carinho. Antonina colocando Haroldo para olhar umas revistas, pôs-se à disposição de Evelina, deixou-me inocupado olhando uma revista, colocou à disposição de Evelina para qualquer atividade caseira, eu estou aqui para ajudar. Ajudar. A dona da casa está doente, eu estou à disposição para ajudar você. A menina de 15 anos, ela foi ajudar. Ajudar, enquanto o Mário e o médico partiu velozes para o hospital para tirar o sangue, né? Ela em busca de material necessário. Uma hora depois eles voltaram já com sangue colhido de Mário. A câmara da enferma se iluminara mais intensamente para o serviço a fazer, ou seja, a transfusão de sangue Zumira. Zumira, quando viu o Mário, viu, conheceu, mas estava tão abatido, prostração imensa na situação, que não se manifestou, coitado. Está sem ânimo, sem energia, tem para dizer, né? Ele apresentou a Antonina a ela, que limitou-se a endereçar alguns monossílabos, com um sorriso de reconhecimento. Antonina assumiu a enfermagem, começou a ajudar o médico, a jovem viúva parecia uma figura providencial de Sandra Luiz, amparou a doente com carinho, auxiliou o médico na aplicação das tarefas da aplicação do sangue, cativando a gratidão dos amigos, quem? De Amaro, de Evelina, amigo, colaborou com a Evelina para que todas as medidas alusivas à higiene do local, do quarto, da casa, se efetuassem harmoniosamente, realizaram a transfusão e a enferma, Zumira, entrou na reação característica que recebe o sangue, né? Imediato. Contudo, Silva sim, recebeu, entrou na reação, começou a reagir bem, a transfusão que ela estava muito fraca. Contudo, Silva, porque estivesse em si enfraquecido, lembra que ele estava doente, há 2 dias estava doente, estava fraco pela própria doença. Ou porque doara sangue na quantidade em demasia, passou a acusar profundo abatimento. Ele, seus olhos, porém, brilhavam uma luz diferente. Ele estava cheio de alegria por ter feito tomando aquela atitude. Nós estamos sentindo fraco, mas estava feliz por ter contribuído e saber que efetivamente deu um passo importante na busca da sua paz interior, do auto perdão dele também, de se perdoar junto àquele grupo que tinha uma dívida do passado, de reencontro, precisava se repactuar. Ele não sabia, mas o coração estava feliz. Afigurava-se haver perdido as inquietações, que não estavam martirizados, angustiados, se sentindo culpados, etc., martirizava. Adquirir a noção de que se reabilitara, o perdão, a força do perdão é algo extraordinário, né? Perante a própria consciência. Estava de consciência tranquila. Fez o bem, o amor cobre a multidão de pecados. Ele foi fundamental para salvar a alma daquela criatura, aquela de que, na verdade, era adversário do passado. Trouxera aos ex-adversários, no caso Amaro, no caso Mira, o próprio coração, em forma de visita fraterna, que ia ter um efeito muito importante. Intuído Antonina, que já tinha sido a intuição de Clarencio. E as suas próprias forças, ou seja, do sangue dele, insufladas no corpo orgânico da mulher, que já lhe fora bem amada. Ou seja, ele mesmo deu as suas energias para salvar a vida dela, como se lhe favoreciam, como lhe favoreciam a ausência de velhos pensamentos de mágoa, que antigamente uma pessoa até matá-la. Ele doou o sangue para salvar a vida dela. Ele se sentiu aliviado que por um tempo lhe haviam flagelado a vida íntima, de ódio que tinha por ela, a pessoa tendo que acabar com a vida dela, de próprio Amaro, tinha um ódio mortal, né? Naquele momento, desanuviou tudo, a beleza do perdão, do alto perdão e do perdão ao próximo. Registrando-lhe a queda de energia, o médico, ele estava frágil pela doença e do sangue, o médico ministrou-lhe, a ele, Mário, imediato um recurso, remédio,
permanecendo Mário, deste modo, comodamente instalado na larga poltrona da sala, junto aos amigos. Despediu-se o médico, mais animado, mais animado, porque viu que o quadro de Zulmira melhorou em função da transfusão de sangue, mais esperançoso na recuperação dela. Antonina, sem afetação, ajudou no preparo do café. Olha aí, isso à noite, né? Não tinha tomado café, aquela angústia. Fez o café na casa, quem foi servido, todos tomaram café, a conversação surgiu, todo mundo já mais alegre que com a transfusão de sangue feita, a possibilidade dela se recuperar era muito grande. Foi então que ela, Antonina, se ofereceu para votar. Olha, eu quero votar para ajudar. Olha que coração generoso, né? Olha, eu trabalho, sou industriário, sou mãe de 3 filhos, entretanto, eu poderia dispor de 2 dias. Eu tenho uma folgazinha de 2 dias, imagina no final de semana. Eu quero voltar para ajudar. Amaro ficou muito feliz, porque numa situação como essa é muito difícil contratar uma enfermeira, uma governanta, nas horas dessas, difícil. Aceite mais, sua vinda que será maravilhosa, boa demais, até porque sua companhia é agradável. Antonina, contente? Prometeu, olha, quando eu voltar, eu vou trazer minha menina pequena, a Blisbela, que era a mais nova dela. Diz o seguinte, por quê? Porque eu estou convencido que quando a minha menina chegar aqui, e começar a entreter Zumira, porque com sua infantilidade, é uma criancinha ainda, mitigaria o coração saudoso de mãe. Ela perdeu um filhinho com a minha pequenininha aqui, conversando com ela, acho que ela se entender vai fazer bem para o espírito dela, a recuperação dela, disse Evelina, né, trazer Lisbela. Evelina abraçou ela, encantada, com o carinho, com o amor que Zumira tratou, simpatizando com Antonina, como se fossem duas irmãs, né? Algo reanimando e positivamente feliz. Mário dispôs-se a retirada no táxi, foi trazido. Num ambiente de cordialidade, desenvolveu-se a reconfortante despedida. E Silvio, fitando a companheira, Antonina, a excursão de reconhecimento e carinho, sentiu-se reconciliado consigo mesmo, olha aí, pacificado com ele próprio, que estava tão superexcitado, angustiado, sentindo culpado, sentindo assassino e tal. Irradiando a alegria silenciosa de quem retorna à felicidade. E aí eu faço aqui um arremate final mostrando os efeitos da libertação do ódio, que envenena a alma, envenena o espírito, e a importância do perdão. Não só pelos outros, mas o alto perdão. É as providências de Deus. E a assistência de Deus, que nunca abandona nenhum dos seus filhos. Os mais excelsos aos mais sofredores dos vales da dor e de angústia. Meus amores, esse foi o capítulo 35 e 36, extraordinárias informações, muito ricas em nossas vidas. E eu queria saber de vocês, se tem alguma dúvida que pudéssemos esclarecer, se não agradecer carinhosamente a ajuda e a companhia de vocês nesse estudo e convidá-los para juntos estar na próxima quarta, se Deus nos permitir. Tenham uma ótima noite e fiquem com Deus. Saúde e paz.